Em uma escola onde o inesperado se torna rotina, uma professora mandou uma garota para casa sem calças, sem imaginar que por trás daquele gesto aparentemente trivial se escondia um segredo extraordinário. A menina era filha do lendário Cristiano Ronaldo, dando início a uma trama repleta de surpresas e reviravoltas que desafiava todas as expectativas. O golpe da faca improvisada rasgou o ar a centímetros do rosto de Catarina. Ela sentiu o vento da lâmina e instintivamente recuou, desequilibrando-se no piso molhado da cozinha do restaurante. Seu corpo bateu contra a bancada de inox, derrubando panelas que ecoaram como sinos de alarme no espaço confinado. "Você não sabe com quem está se metendo", rosnou Matias, avançando novamente com a faca feita de uma lâmina quebrada. Seus olhos injetados refletiam o brilho das luzes fluorescentes, um misto de ódio e pânico. Catarina sabia exatamente com quem estava lidando. Conhecia aquele homem havia 5 anos, mas só agora via sua verdadeira face. O suor escorria por sua testa, enquanto ela calculava suas opções, encurralada entre a parede azulejada e seu ex-professor enlouquecido. "Matias, não precisa ser assim", ela tentou, mantendo a voz firme apesar do coração descompassado. "Podemos resolver isso de outra forma." Um riso áspero escapou da garganta dele. "Conversar? Agora você quer conversar?" A mão que segurava a faca tremia ligeiramente. "Depois de destruir tudo o que construí, depois de me humilhar na frente de todo mundo." O restaurante estava vazio àquela hora. Passava da meia-noite e o último cliente havia saído há pelo menos 1 hora. Ninguém ouviria seus gritos. Catarina tentou alcançar discretamente a frigideira pesada que estava no fogão atrás dela, mas Matias percebeu o movimento e avançou rapidamente. "Nem pense nisso." O celular de Catarina vibrou no bolso de seu uniforme de chefe, mas ela não podia atender. Provavelmente era Leonor, sua filha de 7 anos, preocupada com sua demora. Ela havia prometido não chegar tarde novamente. Mais uma promessa que não conseguiria cumprir. A porta da cozinha se abriu repentinamente e ambos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Dona Teresa, a diretora de 63 anos, congelou na entrada, seus olhos arregalados diante da cena. "Catarina." "O que? Saia daqui!" berrou Matias, girando na direção da senhora com a faca erguida. Foi o momento que Catarina precisava. Em um movimento fluido, agarrou o extintor de incêndio preso à parede e o acionou diretamente no rosto de Matias. A nuvem branca de pó químico o cegou temporariamente, fazendo-o cambalear para trás, tossindo e xingando. "Teresa, corre!" gritou Catarina, empurrando a idosa para fora da cozinha enquanto Matias ainda lutava para se orientar. As 2 mulheres correram pelo salão escurecido do restaurante, derrubando cadeiras no caminho. Catarina podia ouvir os passos pesados de Matias atrás delas, recuperando-se mais rápido do que ela esperava. "Você não vai fugir de mim." A voz dele ecoou pelo ambiente vazio, carregada de uma fúria que Catarina nunca havia testemunhado antes. Quando alcançaram a porta principal de vidro, Catarina empurrou Teresa para fora primeiro. A senhora tropeçou na calçada e Catarina a segurou pelo braço, puxando-a em direção à rua deserta do centro de Lisboa. A chuva fina que caía transformava o asfalto em um espelho negro, refletindo as luzes dos poucos postes que funcionavam naquela área. Catarina olhou para trás, esperando ver Matias irromper pela porta do restaurante a qualquer momento. Mas apenas escuridão preencheu a vitrine. O silêncio repentino era ainda mais aterrorizante. "Vamos, precisamos sair daqui", disse Catarina, puxando Teresa para longe. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou a senhora ainda ofegante. "Por que Matias estava com uma faca?" Catarina não respondeu imediatamente. Como explicar que seu talentoso professor, o homem que ela havia promovido e defendido por anos, era na verdade o responsável pelo desfalque nas contas da escola? Como dizer que, quando o confrontou com as provas que havia descoberto naquela tarde, ele se transformou em um monstro, disposto a silenciá-la permanentemente? Um carro surgiu na curva da rua, seus faróis iluminando as 2 mulheres encharcadas pela chuva que agora engrossava. Catarina levantou o braço,
sinalizando desesperadamente para que o motorista parasse. O veículo diminuiu a velocidade e a janela do passageiro baixou. Um homem de meia idade olhou para elas com curiosidade. "Precisa de ajuda?" "Por favor," Catarina disse, sua voz quase quebrando. "Precisamos ir à delegacia agora." Catarina sempre fora conhecida por sua determinação inabalável. Desde criança em Cascais, quando perdia horas observando sua avó preparar os pratos típicos da culinária portuguesa, ela sabia exatamente o que queria: transformar comida em arte, em experiência, em memória. O caminho até se tornar chefe proprietária de um dos restaurantes mais prestigiados de Lisboa não foi fácil. Filha de professores, Catarina não tinha o capital necessário para iniciar seu próprio negócio. Durante anos, trabalhou em cozinhas alheias, suportando o machismo e a hierarquia rígida que dominavam o ambiente gastronômico. Em uma dessas cozinhas conheceu Cristiano, um sommelier charmoso e ambicioso. O romance foi rápido e intenso. O casamento, precipitado. Leonor nasceu quando Catarina tinha apenas 26 anos, acrescentando uma nova dimensão à sua luta diária. Enquanto ela equilibrava fraldas e facas de chefe, Cristiano se tornava cada vez mais ausente, afundando-se em dívidas de jogo que ela só descobriria anos depois. Quando Leonor completou 4 anos, Cristiano simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas uma carta genérica de despedida e uma montanha de problemas financeiros. Foi o golpe mais duro que Catarina já havia recebido, mas também aquele que a forçou a reinventar-se. Com uma filha pequena para criar e nada a perder, Catarina reuniu suas economias, vendeu o único bem valioso que possuía, o carro comprado, com tanto esforço, e conseguiu um empréstimo no banco para investir em um pequeno espaço no centro histórico de Lisboa. Assim nasceu o Memórias, um restaurante que misturava técnicas contemporâneas com sabores tradicionais portugueses. Os primeiros 2 anos foram de pura sobrevivência. Muitas noites, Catarina dormia apenas 4 horas, dividida entre a administração do restaurante durante o dia e a preparação para o serviço noturno. Leonor crescia praticamente dentro do restaurante, fazendo lição de casa em uma pequena mesa nos fundos da cozinha, observando a mãe transformar ingredientes simples em pratos elaborados. Foi em meio a essa rotina exaustiva que Matias apareceu. Recém-formado em gastronomia, com olhos brilhantes de ambição e mãos habilidosas, ele implorou por uma oportunidade, mesmo que fosse para lavar pratos. Catarina reconheceu nele a mesma fome que a movera anos antes e decidiu dar-lhe uma chance. Matias provou-se talentoso e dedicado. Em pouco tempo, subiu de ajudante geral para auxiliar de cozinha, depois para cozinheiro, até finalmente se tornar o sous-chefe de Catarina. Sua criatividade complementava o estilo mais tradicional dela, e juntos transformaram o Memórias em um sucesso crescente. O restaurante começou a ganhar reconhecimento. Primeiro, matérias em jornais locais. Depois, resenhas positivas em revistas especializadas e, finalmente, a inclusão em um prestigioso guia gastronômico nacional. Catarina, agora com 33 anos, finalmente colhia os frutos de seu trabalho árduo. Leonor, aos 7, mostrava-se uma menina responsável e estudiosa, orgulhosa das conquistas da mãe, embora sentisse sua ausência. As discussões entre elas haviam se intensificado nos últimos meses, com a criança cobrando mais presença de Catarina, que prometia repetidamente reduzir sua carga horária, uma promessa que nunca conseguia cumprir. O sucesso trouxe novos desafios. Com o aumento da clientela, Catarina precisou ampliar sua equipe e reformar o espaço. Foi quando as primeiras irregularidades nas contas começaram a aparecer. Pequenos valores inicialmente que ela atribuía a erros de cálculo ou desperdícios normais de cozinha. Porém, há 3 meses o problema se agravou. Fornecedores começaram a cobrar faturas que Catarina tinha certeza de já ter pago. O sistema de reservas apresentava divergências entre o número de clientes atendidos e o valor registrado no caixa. O restaurante continuava cheio, mas o lucro
minguava misteriosamente. A contadora de Catarina, Duarte, um homem meticuloso que a acompanhava desde a abertura do restaurante, foi quem primeiro levantou a possibilidade de fraude interna. Relutante em desconfiar de sua equipe, que considerava como uma segunda família, Catarina resistiu à ideia inicialmente, mas os números não mentiam. Em segredo, ela e Duarte instalaram um sistema paralelo de controle financeiro e câmeras adicionais em pontos estratégicos. Durante semanas, recolheram dados, compararam registros, analisaram padrões. A conclusão era inescapável. Alguém estava desviando dinheiro sistematicamente. Naquela manhã fatídica, Duarte havia chegado com a prova definitiva. Gravações, mostrando Matias manipulando o sistema de reservas após o expediente, apagando registros de pagamentos em dinheiro e modificando relatórios. A traição cortou Catarina como uma faca. O homem que ela havia orientado, promovido, defendido, em quem confiava plenamente, estava roubando-a há meses. Confrontá-lo foi a decisão mais difícil que Catarina tomou em anos. Ela esperou o restaurante fechar, pediu que todos fossem embora e chamou Matias para uma conversa na cozinha. Mostrou-lhe as provas, deu-lhe a chance de explicar-se. A negação inicial deu lugar a uma confissão raivosa quando ele percebeu que não havia escapatória. Você acha que merece todo o crédito? Que chegou aqui sozinha? Ele desabafou, revelando um ressentimento que Catarina jamais havia percebido. Eu me matei de trabalhar por este lugar. Enquanto você dava entrevistas e recebia aplausos, eu suava para manter tudo funcionando. Catarina tentou manter a calma. Explicou que precisaria denunciá-lo à polícia, que o prejuízo era grande demais para simplesmente deixar passar. Foi quando Matias perdeu completamente o controle, agarrando a primeira coisa afiada que encontrou, uma lâmina de corte que havia quebrado dias antes e que estava separada para descarte. E assim chegaram àquele momento de vida ou morte na cozinha que havia sido o palco de tantas criações culinárias, agora transformada em cenário de um pesadelo real. Então ele simplesmente surtou quando a senhora o confrontou? Perguntou o inspetor Duarte, um homem de aparência cansada, cabelos grisalhos e olheiras profundas. Seu pequeno escritório na delegacia central estava iluminado apenas por uma lâmpada de mesa amarelada, criando sombras longas nas paredes repletas de arquivos. Catarina assentiu, envolta em um cobertor que algum policial gentil havia lhe oferecido. Seu uniforme de chefe ainda estava úmido da chuva, e os cabelos castanhos, normalmente presos em um coque firme, caíam desalinhados sobre seus ombros. Ele sempre foi temperamental na cozinha, perfeccionista, sabe? Mas nunca imaginei que pudesse se tornar violento, ela explicou, sua voz rouca após horas relatando os acontecimentos. Nos últimos meses, notei mudanças em seu comportamento. Mais irritadiço, defensivo, mas atribuía ao estresse do trabalho. Teresa, sentada ao lado dela, segurava sua mão com força. A senhora havia insistido em acompanhá-la até o fim do depoimento, recusando-se a ir para casa, apesar do avançado da hora. E a senhora tem ideia de quanto foi desviado ao todo? Continuou o inspetor, tomando notas em um bloco amarelado. Meu contador estima cerca de 200 mil euros ao longo dos últimos 8 meses, respondeu Catarina, sentindo o peso daquele número novamente. Era dinheiro que planejava usar para a escola de Leonor e para finalmente comprar um apartamento próprio, após anos morando de aluguel. O inspetor suspirou, esfregando os olhos cansados. Já enviamos viaturas ao restaurante e à residência do suspeito, mas até agora não o localizamos. Provavelmente ele fugiu assim que vocês saíram. Catarina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Matias estava livre, provavelmente furioso, e o mais assustador, sabia onde ela morava. Preciso ligar para Cristiano, ele está com minha filha, disse subitamente, lembrando-se de Leonor. O inspetor empurrou o telefone fixo em sua direção. Catarina digitou rapidamente o número de casa, ouvindo o toque com o coração apertado. Após 5 chamadas sem resposta, tentou o celular de Cristiano, direto para a caixa postal. O pânico tomou conta dela. Ele não atende. Precisamos ir.
Até meu apartamento agora. Acalme-se, senhora, disse o inspetor já pegando seu rádio. Vou mandar uma viatura verificar seu endereço imediatamente. Qual é? Catarina mal conseguiu pronunciar as palavras, sua mente criando cenários terríveis. Matias invadindo seu apartamento, encontrando Leonor desprevenida, usando-a como vingança. Por que não havia pensado nisso antes? Por que demorou tanto na delegacia sem verificar se sua filha estava bem? Vou com vocês, ela declarou, levantando-se bruscamente. É melhor a senhora ficar aqui onde está segura, argumentou o inspetor. É da minha filha que estamos falando. A voz de Catarina saiu mais alta do que pretendia. Não vou ficar aqui sentada enquanto ela pode estar em perigo. Depois de uma breve discussão, o inspetor cedeu, permitindo que Catarina o acompanhasse. Na viatura, com a condição de que permanecesse no veículo enquanto os policiais verificavam o apartamento. O trajeto de 15 minutos até o bairro de Cascais pareceu durar horas. A chuva havia intensificado, transformando-se em uma tempestade feroz que castigava a cidade. Catarina observava as ruas molhadas através da janela embaçada, rezando silenciosamente pela segurança de Leonor. Quando finalmente chegaram ao pequeno prédio de 3 andares onde moravam, Catarina notou imediatamente que as luzes de seu apartamento no 2º andar estavam acesas. Seu coração falhou uma batida. Fique no carro, ordenou o inspetor antes de sair com outro policial, ambos com as mãos nas armas. Catarina tentou obedecer. Realmente tentou. Mas após 2 minutos que pareceram uma eternidade, não conseguiu mais suportar a incerteza. Ignorando as ordens, saiu do veículo e correu para o prédio, entrando logo atrás de um vizinho que descia com seu cachorro. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, chegando ofegante ao seu andar. A porta do apartamento estava entreaberta e vozes vinham de dentro. Empurrou-a lentamente, preparando-se para o pior. O que viu a deixou momentaneamente paralisada. Leonor estava sentada no sofá, aparentemente ilesa, conversando com o inspetor. Ao vê-la, a menina levantou-se num pulo. Mamãe, o que aconteceu? Por que tem? Polícia aqui? Catarina correu até ela, abraçando-a com toda a força, as lágrimas finalmente rompendo a barreira que ela havia mantido durante toda aquela noite infernal. Você está bem? Matias não veio aqui? Ela perguntou, afastando-se. Apenas o suficiente para examinar o rosto da filha. Leonor franziu o senho, confusa. Matias, não eu. Eu estava com papai. Ele me trouxe em casa agora porque tinha um compromisso urgente. Ela olhou para o relógio. Eu sei que deveria ter avisado, mas você sempre chega tarde mesmo, então achei que... Catarina abraçou-a novamente, sentindo um alívio tão intenso que suas pernas fraquejaram. O inspetor lançou-lhe um olhar de reprovação por ter desobedecido suas ordens, mas havia também compreensão em seus olhos. Precisamos que vocês duas saiam daqui, explicou ele. Matias Ribeiro ainda não foi localizado e este endereço é o primeiro lugar onde ele pode procurá-la. Mas ir para onde? Perguntou Leonor, finalmente compreendendo a gravidade da situação. Para minha casa, disse uma voz familiar da porta. Teresa estava ali, tendo chegado de táxi. Moro longe do centro, no bairro Belém. Ele não conhece meu endereço e tenho espaço suficiente para vocês duas. O inspetor concordou com a ideia, instruindo Catarina a pegar apenas o essencial. Designarei uma viatura para acompanhá-las e manter vigilância durante a noite. Amanhã conversamos sobre os próximos passos. Enquanto Catarina e Leonor juntavam rapidamente algumas roupas e documentos, a realidade da situação finalmente alcançou a menina. Ele tentou te machucar? Perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Seus olhos, tão parecidos com os dela, estavam arregalados de preocupação. Catarina hesitou, mas assentiu. Ele roubou muito dinheiro do restaurante. Quando o confrontei, ele perdeu o controle. Leonor largou a mochila no chão e abraçou a mãe novamente, desta vez sendo ela a oferecer conforto. Por que você sempre tem que enfrentar tudo sozinha? Por que não me contou o que estava acontecendo? As palavras atingiram Catarina como um soco. Era verdade. Havia enfrentado cada obstáculo de sua vida com a mesma filosofia. Resolver sozinha, proteger Leonor de preocupações, ser forte o tempo todo.
Talvez esse fosse seu maior defeito, não sua maior qualidade. Eu só queria te proteger, murmurou ela. E quem protege você? Leonor retrucou com uma maturidade que Catarina não havia notado antes. Não era mais a menina que fazia lição de casa nos fundos da cozinha. Era uma jovem mulher, pronta para ser sua parceira, não apenas sua protegida. A casa de Teresa era um pequeno paraíso escondido no bairro Belém. Uma construção antiga, de madeira pintada de azul, com um jardim exuberante que a senhora cuidava com dedicação. O cheiro de jasmim e alecrim permeava o ar, contrastando com a tensão que Catarina e Leonor traziam consigo. Após instalá-las, em um quarto de hóspede simples, mas aconchegante, Teresa preparou um chá de camomila e insistiu para que todos se sentassem na varanda dos fundos, coberta e protegida da chuva que agora caía suavemente. A viatura policial estacionada discretamente na rua proporcionava uma sensação de segurança relativa. Nunca pensei que passaria a noite fugindo de alguém que considerava quase da família, comentou Catarina, abraçando a xícara quente, com ambas as mãos. A gente nunca sabe realmente quem são as pessoas, filosofou Teresa, seus olhos sábios fixos no horizonte escuro, onde durante o dia seria possível ver o Tejo. Trabalhei como diretora escolar por 20 anos antes de me aposentar. Vi famílias que pareciam perfeitas esconderem segredos terríveis. Leonor, sentada próxima à mãe, parecia perdida em pensamentos. O que vai acontecer com o restaurante? Agora, Catarina suspirou. Era uma pergunta que ela mesma estava evitando. Não sei. O prejuízo é grande. Talvez precise vender, recomeçar do zero. De novo? A voz de Leonor traía sua frustração. Você sempre recomeça, mamãe. Sempre. Sacrifica tudo. É o que precisamos fazer às vezes, respondeu Catarina. Mas as palavras soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Teresa levantou-se lentamente, suas juntas estalando com o movimento. Vou deixar vocês conversarem. Parece que tem muito a resolver. Com um sorriso gentil, a senhora retirou-se para dentro da casa. O silêncio entre mãe e filha cresceu, preenchido apenas pelo som da chuva nas folhas do jardim. Foi Leonor quem finalmente o quebrou. Eu te admiro muito, sabia? Ela fixou o olhar na xícara em suas mãos. Sempre foi você contra o mundo, levantando depois de cada queda. Mas às vezes me pergunto se você percebe que não precisa mais estar sozinha. Catarina sentiu um nó formar-se em sua garganta. Não estou sozinha, tenho você. Tem mesmo? Leonor encontrou seu olhar. Ou me mantém à distância, protegida em uma bolha, enquanto enfrenta tudo sozinha, da mesma forma que mantém todo mundo longe. Desde que papai foi embora, você nunca mais deixou ninguém se aproximar de verdade. As palavras atingiram Catarina com uma clareza dolorosa. Era verdade. Após a separação de Cristiano, ela havia construído muros ao redor de seu coração, focando exclusivamente no trabalho e em Leonor. O restaurante tornara-se mais que um negócio. Era seu refúgio, sua identidade. E agora até isso estava ameaçado. Tenho medo, confessou, sua voz quase um sussurro. Medo de falhar, de não conseguir te dar o futuro que merece. Medo de confiar e ser traída novamente. Leonor alcançou sua mão apertando-a levemente. Sabia que papai me convidou para morar com ele em Madrid mês passado? Catarina olhou-a surpresa. O quê? Por quê? Porque sabia que você não suportaria me ver partir, que se sentiria abandonada novamente. Ela deu de ombros. Então decidi ficar, continuar aqui mesmo. A revelação atingiu Catarina como um raio. Sua filha estava sacrificando oportunidades por ela, assim como ela havia sacrificado tanto por Leonor. Era um ciclo que precisava ser quebrado. Não, ela disse firmemente. Você deve considerar essa opção. Vou ligar para seu pai, amanhã mesmo. Mas e o restaurante? E você? Catarina respirou fundo, organizando seus pensamentos. Vou reconstruir de um jeito ou de outro, mas desta vez não sozinha. Vou pedir ajuda, formar uma equipe em quem realmente possa confiar. Ela apertou a mão da filha. E vou ficar bem sabendo que você está construindo seu próprio caminho.
O celular de Catarina tocou, interrompendo o momento. Era o inspetor Duarte. Senhora Ronaldo, encontramos Matias Ribeiro. Catarina sentiu o coração acelerar. Onde? No restaurante. Houve uma pausa pesada do outro lado da linha. Ele voltou lá, aparentemente para pegar algo. Quando nossos homens chegaram, tentou fugir pelos fundos. Houve uma perseguição. Ele está preso? Catarina perguntou, levantando-se tensamente. Não, senhora. Ele sofreu um acidente durante a fuga. Escorregou em uma escada de incêndio molhada e caiu de uma altura considerável. Está no hospital em estado grave. Catarina sentou-se novamente, atordoada. Leonor olhava-a questionadoramente. Precisamos de você na delegacia pela manhã para formalizar a denúncia, continuou o inspetor. Durante a busca, encontramos evidências que sugerem que ele não agia sozinho. Como assim? Catarina franziu o senho. Havia documentos e mensagens no celular dele indicando um esquema maior. Parece que seu restaurante foi alvo de uma organização especializada em fraudes em estabelecimentos comerciais. Eles infiltram pessoas, ganham confiança e depois desviam dinheiro, geralmente destruindo o negócio no processo. A informação era perturbadora e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Não havia sido apenas uma traição pessoal. Matias era parte de algo maior, provavelmente treinado para ganhar sua confiança e depois explorá-la. Estarei lá às 8, respondeu Catarina, desligando em seguida. Leonor esperou pacientemente que ela explicasse a ligação, o que ela fez de forma resumida. Quando terminou, a menina parecia pensativa. Sabe o que isso significa, não é? Ela perguntou. Significa que você não errou completamente em confiar nele. Foi vítima de um golpe elaborado. Catarina assentiu lentamente, absorvendo essa nova perspectiva. Mesmo assim, preciso aprender a não carregar tudo nos meus ombros, a pedir ajuda quando necessário. O amanhecer começava a atingir o céu de um azul pálido, visível através das nuvens que se dissipavam. A tempestade havia passado, literal e figurativamente. Já sei o que vamos fazer, disse Leonor com um sorriso crescente. Você vai reestruturar o restaurante, implementar controles mais rígidos. Mas como? Perguntou Catarina. O dinheiro... Papai, respondeu Leonor simplesmente. Ele sempre disse que poderia investir no restaurante se você precisasse. Sempre acreditou no seu talento. Catarina hesitou. Aceitar a ajuda de Cristiano seria um grande passo, um que nunca considerou dar antes. Não sei se consigo fazer isso. Mamãe, Leonor segurou suas mãos firmemente. É hora de derrubar alguns muros, não acha? Papai cometeu erros, mas ele mudou, e ele quer ajudar. Teresa reapareceu na varanda com uma bandeja contendo café fresco e pão caseiro. Pensei que precisariam de um reforço após a noite que tiveram. Catarina aceitou gratamente a xícara oferecida, sentindo o aroma reconfortante do café. Obrigada, Teresa, por tudo. A idosa sentou-se junto delas, formando um pequeno círculo de cumplicidade. Sabe, Catarina, desde que a conheço, vi como construiu aquele restaurante com garra, sem nunca pedir ajuda, mesmo quando estava à beira do colapso. Ela sorriu gentilmente. Talvez esta seja a lição que o universo queria te ensinar, que está tudo bem ser vulnerável às vezes, que está tudo bem precisar dos outros. Catarina olhou para sua filha, depois para a idosa que havia se arriscado para salvá-la e finalmente para o horizonte onde o sol começava a surgir, dourado e promissor. Você está certa, ela admitiu, e essa é uma lição que pretendo levar para o resto da vida e para o novo Memórias, seja ele onde for. As três brindaram com suas xícaras de café, celebrando não o fim de um pesadelo, mas o início de uma nova jornada, desta vez compartilhada. O inspetor Duarte ligou novamente algumas horas depois, com notícias que confirmariam suas suspeitas. Matias trabalhava para um dos maiores traficantes de Lisboa, um homem chamado Santiago Reis. As investigações revelaram uma rede de tráfico de drogas sintéticas dentro do restaurante, usando os doces da sobremesa como disfarce para as substâncias.